Todos nós somos responsáveis. Quem quer que você seja, seja o que for que esteja fazendo, onde quer que você está e com quem está, sua responsabilidade é ser obediente ao Deus e confiar nele para orientação, direção e provisão. Ele atende plenamente a todas as nossas necessidades. Hoje, em Contato, Noé, um irrepreensível servo de Deus. Esta mensagem é acerca de Noé, um dos maiores homens da Bíblia. A Escritura diz que Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Quando penso nessas características, gostaria que fosse verdade acerca de todos nós, que fôssemos irrepreensíveis e caminhando com o Deus. A Bíblia fala de apenas 2 homens que andaram com Deus, Enoque e Noé. Acho que Abraão e muitos outros também andaram com Deus, mas isso está registrado especificamente aqui. A Escritura diz que Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Noé. Acho que o velho rei Tiago da Inglaterra disse algo parecido ao afirmar que ele achou graça aos olhos do Senhor. Mas Noé achou o favor do Senhor e este o escolheu para uma tarefa incrível. Pensemos em Noé, na arca e em todas as coisas que acompanham o dilúvio. Mas quero que você permaneça nesse 6º capítulo, pois vamos conhecer a sociedade e o ambiente em que Noé estava vivendo e o que estava acontecendo ao seu redor. Começando no versículo 5, diz a Escritura: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Ele estava triste. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Deve ter sido realmente ruim para Deus se desculpar por algo que ele fez. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Penso se não haveria um chamado mais elevado para qualquer um de nós, se realmente fôssemos irrepreensíveis, justos, isto é, íntegros, retos de coração, sem culpa em nossa conduta correta de caminhar com Deus, que seria a maneira como todos nós deveríamos viver, como um padrão de vida para todos nós. Então, todos ouviram falar de Noé e da arca. E você sabe que muitos livros para crianças têm Noé, a arca e todas essas coisas. Mas quero que vejamos a verdadeira mensagem aqui, pois não é apenas uma mensagem de esperança e segurança, mas de advertência. A verdade é que Deus odeia o mal. Se você olhar no 1º capítulo do Gênesis, lembra do que Deus disse? Ele olhou em volta para todas as coisas que havia criado, olhou para tudo aquilo que ele viu e disse que tudo era bom. Agora, nos dias de Noé, tudo que ele olhava era mal, era ruim, tão maligno, tão injusto, tão perverso, que até mesmo o santo Deus disse: desculpe-me por ter feito o homem. Lamento o fato de ele ter se tornado tão maligno, tão perverso, tão distante de mim. Então, pensando na corrupção e na violência na terra naquela época que acabamos de ler, é interessante como ele disse isso. Ele disse: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Ou seja,
Ele era absolutamente perverso e vil. Ouça-me com cuidado. Isto aconteceu nos dias de Noé. Vivemos em um momento em que a humanidade está se tornando cada vez mais como nos dias de Noé. E apesar do que estava acontecendo nos dias de Noé, a Bíblia disse que ele era um homem justo. Era um homem que andava com Deus. Pense no que está acontecendo com a vida de Noé enquanto apresentamos esta mensagem. E assim a Escritura diz que Deus decidiu: é tão ruim, mas eu apagarei o homem da face da terra, então me livrando de cada um deles, exceto Noé, porque este é um homem justo. Ele é um homem em que vive de acordo com o que eu lhe ensinei. O que mudou a perspectiva? No capítulo 1, tudo era muito bom. Para toda a mudança no capítulo 5, foi apenas uma pequena palavra de 6 letras. O que é isso? Pecado. Foi o que mudou tudo. E então Deus disse que estava resolvido. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Tudo bem, mas onde é que fica Noé? Então Deus vem a Noé e lhe diz: eu tenho um emprego para você. É uma espécie de responsabilidade e trabalho nos quais você nunca pensaria. Vale lembrar que até aquele tempo não havia chuva. Em outras palavras, um orvalho cuidava de tudo que estava saído do chão, e assim por diante. Então, quando Deus falou com Noé, ele disse muito claramente, ele disse: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, faça uma arca de madeira de cipreste. E então falaremos da arca em um momento. Ele era o único homem cuja família sobreviveria. Além disso, você conhece a história de todos os animais, insetos e tudo o que Deus também preservou. Lembre-se disso. Noé tinha a idade de 6 séculos. Agora, se você está pensando em começar um projeto grande, você está um pouco atrasado. Noé viveu mais de 300 anos depois do dilúvio. E assim, quando você olha como a arca foi construída, o que Deus lhe disse para fazer, você fica impressionado. A arca tinha cerca de 135 metros de comprimento, 68 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Então, essa é quase uma vez e meia um campo de futebol. Imagine o tamanho de quase uma vez e meia um campo de futebol. Era como uma gigante caixa de sapatos. 135 metros de comprimento, 68 metros de largura, 13 metros e meio de altura. Porque, veja isso, ela não iria a lugar nenhum. Não tinha leme, Deus era o leme. Não tinha guia, Deus era o guia. Não tinha nenhum motor, nenhuma vela, porque Deus era sua energia. Deus estava cuidando de Noé e sua família. Eles não estavam de viagem. Então, quando você olha para a arca, parece que, na verdade, não era impressionante. Todas essas imagens coloridas que você vê em livros e assim por diante, nada disso mostra realmente o que era a arca. Ela tinha a finalidade de alojar uma família e todos os animais que Deus decidiu salvar. E Deus deu-lhe instruções completas sobre como fazê-lo. Lembre-se disso agora.
São 3 andares, então é um grande espaço quadrado dentro disso. Lembre-se, todos os animais e assim por diante. E Deus sabia exatamente o tamanho necessário e deu a Noé as instruções e os planos. Pense nisso. Eles não tinham serras como nós, nem máquinas, nada elétrico. Eles tiveram que cortar todas as árvores. Onde fizeram isso? Onde quer que as encontravam. Quando escolheu Noé, Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele e seus filhos tiveram de cortar todas as árvores. Como conseguiram levar as árvores da floresta para aquele lugar particular onde estavam construindo? Quando a gente pensa em 135 metros de comprimento, 68 de largura, muitas perguntas vêm à nossa mente. Mas Deus deu as instruções e a ajuda para que isso acontecesse. Como ele disse, tinha uma porta e uma janela para a luz, e 8 pessoas e mais todos os animais. E então, penso no que aconteceu. Deus é aquele que os chamou. A Escritura diz que Deus fechou a porta. Começou a chover devagar, depois um pouco mais forte, e mais forte, e mais forte ainda, até que finalmente era uma chuva torrencial. Então, imagine isso, mais chuva e águas mais profundas. As pessoas batiam na porta, batiam nos lados, faziam qualquer coisa, faziam tudo, porque de repente os incrédulos se tornaram crentes na mensagem de Noé. Deus estava destruindo sua terra bem diante deles, lembrando-lhes de sua pecaminosidade. Na verdade, era tão pecaminoso e perverso que Deus disse: desculpe pelo que aconteceu, mas agora eu vou destruí-los. Você não pode imaginar a primeira vez que sentiram a grande e enorme barca se movendo. Quando ela se moveu um pouco, então bastava um pequeno bocado, e então, antes que você percebesse, eles estavam flutuando. 40 dias e 40 noites choveu, e choveu, e choveu, e choveu. E as pessoas e os animais morreram afogados e tudo mais. E você sabe por quê? Era tarde demais. Agora veja isso. Rejeitando o Senhor Jesus Cristo, poderá vir um momento em sua vida quando será tarde demais. Você pode ficar tão maligno e desobediente diante de Deus, até perder qualquer desejo por Ele, mesmo sabendo que está indo na direção errada. E assim toda a terra estava coberta de água. E 5 longos meses esteve coberta. Depois de 40 dias, depois disso, Noé abre a janela e olha para ver se encontraria algo. Finalmente, surge um pico de montanha em algum lugar. Apenas um pico. E, então isso deu-lhe uma pequena esperança de que eles não estariam na barca para sempre. Mas eles devem ter tido muitos pensamentos. Veja isto. Eles não tinham este livro para ler todas as instruções. Em outras palavras, Deus lhes disse o que ele faria, mas ele não lhes deu todas essas promessas ao mesmo tempo. Estamos lendo para ver o que aconteceu. Eles viveram isso. Eles aguardaram, assistiram e ouviram o que Deus estava fazendo no processo de protegê-los. Assim, os dias passaram, os meses passaram e provavelmente alguns deles se perguntaram em sua própria mente e coração: será que vamos sair desta barca? Tenho certeza de que tiveram seus momentos difíceis lá. Deus deve ter dito a eles quanto alimento levar. Ele sabia quanto tempo eles estariam lá. E pense em todos os amigos que você teve, e talvez parentes que você teve. E você teve que viver com o fato de que
cada um deles se afogou. Todos morreram. Porque Deus não escolheu mais do que apenas essa família. Ele era um servo santo, justo e obediente a Deus numa sociedade absoluta e totalmente ímpia em cada aspecto. Acho que há alguma instrução real aqui para todos nós. Você pode lutar, pode duvidar, pode ter problemas, mas se Deus lhe disser para fazer algo, quem é responsável pelo trabalho? Deus é responsável por cumprir a promessa dele feita a você. O que quer que ele lhe manda fazer. E ele irá protegê-lo no processo. Uma das razões por que muitos nunca atingem a meta que Deus planejou para eles é porque não acreditam nele. Eles seguem um pouco, levam um par de solavancos na vida e dizem, e daí? Eu cometi um erro. Não, você não cometeu um erro. Eu poderia olhar para o meu passado e pensar nos tempos difíceis. Eu poderia ter dito, bem, Deus, talvez não tenha me enviado para a Atlanta. Talvez tenha sido minha ideia. Não. Então, devemos lembrar isso. Veja isso. Quando Deus nos dá instruções, estas vêm da mente mais conhecedora, esclarecida e do poder mais incrível que existe ou existirá. Não há dúvidas. Sem nenhuma dúvida, Deus não exclui nada. Não havia nada que ele devesse adicionar à barca. Ela era exatamente tudo o que precisava para cumprir o propósito de Deus. Agora, Noé poderia ter dito, bem, Deus, nós construímos esta barca, como vou dirigi-la? E Deus deve ter dito a ele, eu vou dirigi-la. Onde vamos pousar? Eu cuidarei disso. Em outras palavras, ele deve ter feito muitas perguntas, mas observe isso. Para qualquer que fosse a sua pergunta, Deus sabia exatamente a resposta, embora ele não fosse obrigado a contar